Pessoal, essa história aí do Brasil 2040, esse relatório começou a ser produzido no governo Dilma, no segundo mandato do governo Dilma. Então, ela reuniu vários especialistas, mais de 30 de várias áreas, todos importantes para esse estudo, né, que envolve a adaptação às mudanças do clima. Fizeram um relatório, fizeram uma projeção de 2010 a 2040. Então, chamou Brasil 2040, é o nome desse relatório. Só que acontece o seguinte, quando o relatório estava na fase final de formalização e colocação em prática para ser divulgado para o Ministério do Meio Ambiente, para ser realmente levado a termo por todas as autoridades estaduais, todas as autoridades do Brasil, quando estava próximo disso, houve um impasse que foi a construção da usina Belo Monte, construção dessa usina para aumentar a produção de energia elétrica no país. E vocês sabem que energia elétrica é fundamental para a economia. Então, o conhecimento de que haveria seca intensa no norte do país, porque o relatório diz isso, depois eu vou mostrar. O relatório diz isso. Essa informação ia diminuir o ritmo de produção da hidrelétrica. Chegou-se a cogitar que essa informação ia reduzir em 50% o trabalho e a produção. Então, não era interessante politicamente naquele momento. Então, isso foi engavetado. Vamos ver o que aconteceu em seguida. A Rousseff fez uma reforma ministerial e trocou toda a equipe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, inclusive os responsáveis pelo estudo, e a própria Nathalie Antestel, que era especialista. Então a equipe foi desfeita, o projeto Brasil 2040 foi encerrado e as informações engavetadas. E em outubro de 2015, um mês antes da Conferência de Paris, o governo Dilma resolveu lançar o estudo, já que havia esse apelo da conferência, né, sobre o clima. Então a Dilma resolveu lançar o estudo, mas sem fazer alarde, de forma incompleta, resumida, quando ela lançou o Brasil 2040 resumo. Depois eu vou mostrar algumas imagens e algumas descrições desse relatório. Há possibilidades de aumento de frequência dos eventos de cheia e inundações na região sul. Diz que o impacto das mudanças climáticas sobre as vazões indica uma tendência de aumento na região sul do país. Então, pessoal, esse mapinha aqui, ele é um fluxograma dos impactos das mudanças climáticas no setor de recursos hídricos desse relatório Brasil 2040. Então, a gente vê que ele tem 4 itens, 4 colunas. Né? A primeira coluna você tem ali a pressão, depois o estado, o impacto e a resposta. Ou seja, essa resposta aqui são as medidas que o Estado deverá dar a essas pressões, né? A essas mudanças climáticas. Então, eu vou focar bem aqui, onde tem aqui a alteração climática, e depois vou seguindo aqui, mostrando as respostas necessárias, os impactos e as respostas. Então você vem aqui, ó, a região sul, que é a parte mais importante desse nosso vídeo. Então estava previsto aqui, vocês vão ver, aumento das vazões na região sul. Então, ó, o que seria? Qual seria o estado de coisas? Aumento da disponibilidade hídrica na região sul, né? Aumento de água na região sul. E aí, qual o impacto? Possibilidade de aumento da produção hidroelétrica, lógico que com a cheia dos rios e das barragens, você aumenta o fluxo de água e aumenta a produção de
energia elétrica. Agora, esse é um benefício, mas também poderia ter o quê? Aumento das inundações. Está aqui, ó, bem claro aqui. E quais seriam as respostas do Estado? Ó, aumentar o investimento em hidroelétrica para aproveitar o potencial, aprimorar os modelos de previsão climática, construção de cenários futuros, sistema de alerta precoce. Esses 3 últimos aqui são os mais importantes. Sistema de alerta precoce, né, quando for dar enchente, quando vier chuvas intensas, tudo isso. Plano de contingência de cheia, ou seja, aquele planejamento de para onde todas as pessoas vão quando houver a emergência das cheias. Porque senão acontece o que aconteceu, barata voa, ninguém sabe para onde ir, o que fazer, como se defender. Né? Esse plano de contingência seria para isso. E, por último, gente, não menos importante, a adaptação da drenagem urbana. O que seria isso? É para a água escoar, desentupir bueiros, construir novos dutos de drenagem que desaguem no mar e em áreas onde a água possa seguir e não ficar estagnada na cidade. Então, você vê, essa informação já deveria ter sido publicada, oficializada desde 2015. E aí, de lá para cá, a gente só falou em impeachment, em ideologia, em polarização, e esquecemos das questões climáticas, das questões saúde, habitação. Passou-se a falar só em corrupção, lava-jato, ideologias que não movem o país, né, como aborto, drogas, casamento de homossexuais, né, essas coisas aí, questões extrema-direita, extrema-esquerda, e a polarização acabou botando no poder 2 homens, Michel Temer, que fingiu que fez, mas não fez, e depois o negacionista Jair Bolsonaro, que, em vez de alimentar a informação, divulgar, prosseguir, lógico que não iria fazer isso, porque é um negacionista da ciência. O que ele fez? Além de continuar a destruição desse projeto, dessa ideia, desse estudo, ele ainda divulgava mentiras, fake news, em suas redes sociais a respeito do clima. Não tinha como dar certo, né? Tem que ser um esforço conjunto. Podíamos aproveitar agora esse momento do Rio Grande do Sul para que se unissem governo federal, estados, municípios, Câmara Legislativa, Senado, todos os órgãos, instituições desse país, para começarmos a pensar em políticas que venham a preparar a infraestrutura urbana para podermos nos preparar para os próximos anos e as próximas catástrofes. Essa que é a verdade. Não é momento da gente ficar culpando um, culpando o outro. Todos somos culpados. Todos. Uma série de situações que a gente faz, que a gente não observa, e isso também a gente está contribuindo para todo um contexto anticlimático. Então, é dever nosso também cuidar da nossa casa, o planeta Terra.